salto, saia, mini blusa, brinco, bota de camurça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe, já chega sambando. Está começando a Rádio Jovens Legendários e hoje vamos fazer a rádio de rua com entrevistas e apresentações com alunos da escola Reverendo Urbano de Oliveira Filho. Vamos dar início ao programa Intelectualidade e Arte, Desdobramento da Voz Feminina e Negra e Periférica. Nossas convidadas para esse papo é Laísa Lama, graduada em Artes Visuais e empreendedora, grafiteira, ilustradora, pintora, designer de joias e banda. Sandra Rodrigues, graduada em Letras, Português e Italiano, mestre em estudos programados da literatura da língua portuguesa pela USP. Bom dia. Vocês se consideram negras desde pequenas ou aconteceu alguma coisa que fez vocês pensarem sobre isso? Bom dia a todos e todas, obrigada pelo convite. Eu sempre me considerei negra, né? Acontece que a percepção do racismo que foi aos poucos, né? Conforme eu sou filha de um casal interracial, né? Um pai negro, uma mãe branca, e o racismo eu fui percebendo, era muito claro para mim que eu era negra, né? Em casa se falava disso abertamente. Eu não percebia um discurso racista dentro de casa, né? A minha mãe sempre usava expressões como cabelo crespo, né? Valorizando, né? Os traços da negritude, mas foi conforme eu fui crescendo e tendo contato com o ambiente externo, eu fui percebendo esse racismo de forma sutil, mas cada vez mais marcado. Então, experiências do tipo, sair com a minha mãe me apresentar e as pessoas darem um pulo, né? Ah, essa é minha filha. Como sua filha? Adotada? Né? Ou então, perceber as pessoas questionando a mesma pessoa que tratava o meu pai com muita simpatia, né? Questionando a minha mãe por que se casou com um homem negro. Então, o racismo ele é tão cruel que a pessoa negra muitas vezes passa imperceptível, né? Porque o meu pai não percebia o racismo que a mesma pessoa demonstrava para minha mãe, né? Então, a minha mãe, sendo branca, ficava muito mais clara um incômodo dessa relação interracial da sociedade como um todo. Bom dia a todos e a todas. Diferente da Sandra, a minha história de vida quando criança é bem diferente. A minha mãe é uma mulher negra, para mim o meu pai também é um homem negro, mas a família do meu pai não se enxerga como uma família que tem descendentes negros. Até hoje isso é muito discutido em casa. Quando eu me posiciono como uma mulher negra, porque eu me descobri uma mulher negra faz pouco tempo, posso dizer que tem em média uns 4 anos, principalmente após a maternidade, né? Porque eu sempre tive questionamentos, mas nunca tive respostas. E as respostas só fui encontrar através de outras mulheres negras, por incrível que pareça, né? A minha mãe, ela é uma mulher totalmente negra, e quando eu questionei ela sobre isso, né? A resposta dela foi que o pai dela era um homem negro, ela usou essa expressão, o seu avô, ele era um homem bem negro, assim, da pele bem escura, né? Mas a minha avó também é uma mulher negra, mas tem a pele mais clara, então ela não se vê como uma mulher negra, né? E aí quando eu falei pra minha mãe, eu falei, olha, eu sou uma mulher negra, né? E minha mãe falou assim pra mim, não, você é parda. Aí eu falei, mãe, mas parda? É pardal, passarinho, né? Eu falei, eu amo passarinho, tudo bem, né? Mas eu não sou parda, né? Eu falei pra ela, e ela deu risada, e ela perguntou por quê. Aí eu falei pra ela que, fora os traços, né, tem a questão da história, como é que eu tenho um vô negro e não sou negra, né? E minha mãe é do Ceará, a família do meu pai é de Minas Gerais, a gente
né? Tem todo esse vínculo, esse viés, assim, a questão da árvore genealógica ter as pessoas negras e como é que a gente renega, né? Fora a questão do índio também, que não tem a pele clara, né? Então, e a minha família, por parte de pai, tem essa descendência muito forte indígena, né? Então é muito difícil, porque eu ainda estou em conflito com a minha família. Não digo que é um conflito de briga, não há brigas, né? Eu digo que há esse conflito de quanto eu me posiciono como mulher negra e a minha família me questionar, dizendo que não. O meu pai, então, é mais engraçado, porque ele é bem mais escuro do que eu e ele diz que tem o cabelo liso, e o cabelo dele não é liso. Ele tem o nariz super largo, assim como o meu, e quando eu falo do nariz dele, ele acha ruim, ele não gosta. Ele ainda é pior do que minha mãe. Então, e eu tenho um irmão, né, que veio por parte dele, que meus pais sempre foram separados, e o meu irmão, ele tem a pele mais clara, né, e tem o cabelo liso. E aí eu vejo que ele fica até ruim, assim, não ruim pelo amor que eu sinto pelo meu pai, eu sinto que ele me ama muito, né, mas eu percebo que como ele olha pro meu irmão ter essa estética um pouco diferente, é bem diferente do que ele olhava pra mim quando criança. Eu tava lembrando esses dias que, quando eu nasci com cabelo liso, mas criança muda, né? Todo mundo vai mudando, principalmente após a adolescência. Quando eu após os 12 anos, né, mudei muito, meu cabelo enrolou, meu corpo cresceu, e aí eles ficavam penteando o meu cabelo, e meu cabelo ficava uma juba desse tamanho, assim. E aí o que aconteceu? A chapinha apareceu na minha vida, né? E aí eu alisei o cabelo durante muitos anos. Mas aí chegou uma fase que eu não aguentava mais alisar o cabelo, porque era chato. E aí eu tinha que ficar dependente daquilo, eu só podia lavar a cabeça uma vez por semana, dependendo do caso. E eu ficava me questionando, gente, por que eu tô fazendo isso, né? E aí quando eu aceitei meu cabelo como ele é, que eu acho lindo, acho cabelo crespo, encaracolado, enrolado, o que for, ele é lindo. A gente tem que saber aceitar nosso cabelo assim. E aí eu entendi por que minha família penteava o meu cabelo, porque eles queriam que eu tivesse cabelo liso do mesmo jeito de quando eu nasci. E é impossível isso, né? É muito engraçado, mas enfim, é isso. Obrigada. Vocês encontraram alguma dificuldade na faculdade relacionada ao fato de serem mulheres negras ou periféricas? Eu estudei numa universidade pública e a primeira coisa que me chamou a atenção, né, foi o quanto fica explícito o lugar do negro nesses espaços, né? Então, pouquíssimas pessoas negras e menos ainda nos cargos de professores, né? Então eu tive um professor negro durante toda a graduação e pós-graduação, né? E fica muito claro que nós não estamos lá ocupando esse espaço. Então acho que a nossa grande luta é realmente ocupar os espaços que historicamente nos foram negados. Em relação a ser periférica, essa questão social é muito mais explícita, né? Hoje a lei, né, faz com que muitas vezes o racismo seja sutil e disfarçado, né, camuflado. Agora, a experiência de ser da periferia fica muito claro. Desde aquele amigo que diz, eu não vou na sua casa porque você mora longe, né? Então, e a distância da sua casa, a dele é a mesma da dele para a sua, né? Então aí a gente começa a rever, né, alguns lugares. Aquele amigo quando vai na sua casa fica preocupado de, nossa, mas tem garagem lá, tem como eu guardar meu carro, né? Aquelas experiências assim que é muito mais explícita, né? As pessoas declaram, não, eu não vou lá. E então e fora toda a questão da distância, né? Porque muitas vezes para a gente ter algumas oportunidades, a gente tem que se deslocar muito, né? Tem toda essa dificuldade, essa dinâmica, né, de uma cidade grande como São Paulo. E com certeza isso traz prejuízo, né? Por isso que há uma grande luta para que a periferia seja um bom lugar, né? Como diria Sabotagem, né? Um bom lugar para se viver, né? Que a gente possa fazer da periferia, né? Sérgio Vaz fala muito isso, né? Fazer da periferia um bom lugar, né? Também, que tenha as oportunidades, que haja um equilíbrio também urbano, um equilíbrio na cidade, né? Para que a gente não precise se deslocar, porque isso traz prejuízo. Você ficar 2, 3 horas para ir e para voltar, para estudar ou para trabalhar, com certeza é um tempo que você está tirando da sua qualidade de vida, né? Então não adianta a gente dizer que é igual, né?
Mas de qualquer forma, eu acho que a gente tem que ocupar os espaços sim, aqueles que disseram que não eram para nós. Em questão essa da faculdade, em 2008 eu estava começando a mexer com arte, né? E aí eu conheci a Escola Pan-Americana de Artes, que fica ali na Avenida Angélica. E eu me super interessei, a mensalidade lá é uma fartura, assim, é caríssimo, né? Não tem nem comparação com a outra faculdade que eu fiz, enfim. E aí eu fiquei super encantada e decidi que queria estudar lá. Eu trabalhava, estava super decidida, focada, fiz a matrícula. Estudei durante um ano. E aí uma menina, na época eu tinha 19 anos, né? E aí eu cheguei lá, não tinha nem computador, não tinha nem um notebook, todo mundo na minha sala tinha notebook, né? E aí já começou por aí, que eu me olhei e já falei, caramba, todo mundo tem computador próprio, eu não tenho, né? Com papel e caneta na mão. Tudo bem, eu assim, sou super focada, então decidi que eu iria fazer pelo menos o primeiro ano, né? Foi muito bom, foi muito enriquecedor, porque os professores têm uma visão muito boa em relação a se criar, né, trabalhar com arte, mas na questão de você ser recebido numa escola que não foi feita para você, assim, que não foi feita para receber pessoas que não têm um computador, por exemplo, foi muito difícil, né? Tinha uma menina branca na minha sala, ela tinha dinheiro, inclusive ela tinha até uma pessoa que levava ela de carro e ia buscar. E meu professor, assim, toda vez que ia citar algum exemplo, usava ela, o tempo todo era essa pessoa, né? Mas na época eu nem cheguei dessa forma. Mas aí eu fiquei desempregada. E aí quando eu fiquei desempregada, eu atrasei a mensalidade 3 meses. Mas eu paguei, né? E aí quando eu fui fazer a rematrícula, eles olharam pra mim e falaram... Eles primeiro me olharam de cima e embaixo, na época eu tinha dread, né? E aí já começou por aí, olharam pro meu cabelo, olharam pra minha roupa, olharam pra mim, e aí falaram pra mim assim, então, a gente não dá preferência pra quem atrasa, né, as mensalidades pra refazer a rematrícula, então você não é uma aluna que tem preferência nessa unidade. E aí eu me senti assim, falei, caramba, toda dedicada, né, super afim de fazer esse curso e não me vi inserida naquele ambiente, por mais que eu tentei, né. E aí isso me deu um choque de fazer um curso superior. Então eu fiquei 6 anos sem estudar de novo, depois dessa idade. E aí há 3 anos atrás eu resolvi voltar a estudar de novo, artes visuais, e me formei aqui na Unixul. E aí já foi totalmente diferente, porque você vir para um ambiente que é o seu ambiente, você consegue ser recebida bem melhor, né? Então tinha alunos na minha sala que tinham o mesmo estilo de vida que o meu, já trabalhavam com arte, eram da periferia também, mas tinha alunos também que são aqui de São Miguel Paulista, inclusive, do região, mas que não se vê como pessoas que moram na periferia, né? E que ficavam até brincando, assim, falando, maloqueira, levanta essa bandeira de ser maloqueira, né? Porque você tem uma vivência de vida muito forte. E não que eu queira mostrar isso pra ninguém, mas quando você começa a falar, as pessoas percebem isso, que você não é uma pessoa que veio do nada, né? Que você é uma mulher que tem uma história de vida. E eu engravidei no meio do curso, aí todo mundo achou que eu ia desistir, eu não desisti, foi até o final. Eu trabalhava no CAPS na época, o pessoal que trabalha comigo tá aqui. Enfim, aí ia com barrigão pra faculdade, depois ia com barrigão trabalhar, toda... Então é uma questão assim de você ter determinação, né? Eu, por mim, se a Angélica, no caso, nessa Pan-Americana da Angélica, tivesse continuado a querer me aceitar lá dentro, eu teria ido até o fim, pela minha determinação, por mais sabendo que lá não era uma escola pra mim. Mas foi muito bom vir aqui pra Unixul, eu encontrei professores, infelizmente eu não tinha nenhum professor negro, mas encontrei professores que me aceitaram muito bem, que me apoiaram muito no que eu faço, né, grafite, a moda, enfim, falaram que aquilo era pra mim e que eu tinha que continuar naquela determinação. Então foi muito bom essa mudança também, querendo ou não, esse choque cultural, de você falar, nossa, não, aquela escola não é pra mim, né? E se encontrar realmente numa faculdade que te aceite também, isso é muito bom. A gente valorizar também as faculdades que tem nas nossas regiões, né? Em Itaquera tem faculdade, aqui em São Miguel tem cursos bons, então a gente tem que também procurar, às vezes, conhecer essas outras unidades também, né? Porque às vezes as pessoas falam muito das unidades que tem lá no centro, a faculdade do centro, que é muito bom também, mas é bom a gente valorizar os professores também da região, enfim, tudo isso. Vocês já sofreram algum preconceito dentro de alguma instituição de ensino, seja como professores ou alunos? Como eu falei, né, eu percebo que o racismo ele é bem sutil, ele é disfarçado. Geralmente ele vai aparecer na hora do conflito, né? Na hora do conflito, que as tensões acontecem,
aí as pessoas fazem alguma manifestação racista mais explícita. Mas o tempo todo a gente percebe que, acho que não tem um dia da minha vida que eu não perceba alguma situação racista. Desde quando o assunto da pauta da discussão no trabalho é a questão racial, as pessoas sempre vêm falar com você como se você soubesse e só pudesse falar disso, né? E o que eu acho mais grave, como se elas não tivessem nada a ver com isso. E aí eu acho isso um problema muito sério, né, no nosso país, que é essa questão da identidade, né? Quando eu trato a negritude como uma questão do outro, falo do negro em terceira pessoa, né? Nós temos aí um problema de identidade muito sério, né? Que nós precisamos pensar, refletir e nos encontrar como brasileiros, né? Assim, precisamos nos encontrar e reconhecer a nossa identidade, a nossa história, né? E acho que todo dia a gente escuta alguma coisa, porque o racismo ele é institucional, ele está impregnado, né, nas falas. Então, às vezes as situações das pessoas acharem que você não é o professor daquele lugar, né, que você sempre associando nós negros a trabalhos mais ligados à mão de obra, o trabalho braçal, porque afinal de contas, historicamente, os escravizados exerciam esses trabalhos, né? E de certa forma, né, hoje quando você imagina qualquer profissional, você imagine um médico, imagine um pesquisador, imagine um artista plástico, né? Você tem um estereótipo já formado na cabeça da gente, que é aquele que foi colocado na nossa cabeça pela mídia, né? Durante toda a nossa história. Então acho que o racismo ele está aí todos os dias, não tem um dia que eu não perceba, né? Conselho, alise seu cabelo, nossa, por que você não faz uma chapinha? Você precisa fazer uma progressiva, né? Então esse tempo todo as pessoas querendo que você dilua, né, a sua identidade negra. Como a Sandra falou, enfim, corriqueiro, né, a questão do racismo, por mais que ele seja sutil ou não, né? Enfim, voltando à primeira pergunta lá, que vocês perguntaram, né, da questão de se reconhecer como mulher negra, né, como pra mim isso é muito recente, certas coisas pra mim só começaram a ter significado de uns anos pra cá, assim, como porque que as pessoas me olhavam de certa forma, me tratavam diferente, porque até então eu não me via como uma mulher negra, né, achava que, nem como uma mulher branca também, mas achava que eu era a tal da parda, né, e que tava tudo bem ali onde eu tava, na minha zona de conforto. E aí quando você começa a falar que não, que você é uma mulher negra, você incomoda, né? E aí eu lembro que, enfim, faculdade, onde eu vou hoje em dia, seja onde for, se alguém vem me questionar qual da questão de ser negra e tal, né? Não que eu fique levantando essa bandeira o tempo todo, não, sou mulher negra, mas quando entra nesse assunto, né? Porque às vezes a pessoa vai falar, mas o seu cabelo não é tão ruim assim, né? Fala, mas gente, o que é cabelo ruim, né? Tipo, cabelo cresce, enfim, cada um tem a sua beleza, né? Eu sempre tento levantar pra pessoa. E eu lembro que na faculdade tinha uma menina, quando a gente começou o curso, uma mulher negra, que alisava o cabelo e era muito dependente daquilo. Você vê que toda hora ela ficava passando a mão, assim, super preocupada. E aí um dia eu fui tomar café com ela e a gente começou a falar dessa questão da beleza, né? E eu falei pra ela, nossa, você é tão linda, né? Seu cabelo é lindo e tal. Eu falei, você já viu seu cabelo natural? E ela falou que não, que, enfim, que a mãe dela pagava a progressiva pra ela mensalmente, ela tinha toda aquela dependência da beleza, né? E aí a gente ficou de férias, e aí quando ela voltou com cabelo natural. E aí eu fui a primeira pessoa que cheguei nela e falei, o que aconteceu, né? Ela falou, um dia eu deixei ele do jeito que ele passei um creme que nem estava falando que você fazia no seu, e eu gostei. E aí eu vou assumir o cabelo, né? E quando a gente se formou, ela tava com um blackão já, assim, lindíssima e tal. Então pra você ver, e ela é bem mais escura do que uma mulher negra mesmo, assim, né? E ela tinha esse problema, né? E a gente tem esse problema o tempo todo, todo dia, toda hora. A gente tá olhando aqui, tá vendo várias mulheres negras aqui na nossa frente, homens também. E aí se você tem que falar isso, assim, às vezes as pessoas elas têm um medo de assumir não só o cabelo, assumir a questão às vezes a pessoa negra ela tem de ter os traços largos. E às vezes a pessoa ela tem vergonha, fala, ai não,
meu nariz é muito grande, minha boca é muito grande e tal, e tenta meio que tampar aquilo. A gente não pode fazer isso, a gente é bonito assim, então a gente tem que se mostrar assim. Vamos passar o batomzão, né? Hoje em dia o pessoal tá usando batom para valorizar a beleza, e é isso mesmo, é colocar o cabelo pro alto, enfim. E falar que somos bonitas assim, somos homens bonitos assim também, né? Porque começa da gente o primeiro passo. Porque o preconceito, eu acho que ele tá longe de acabar, né? Mas se a gente começa assim, hoje em dia usa a palavra empoderar, né? Então se a gente começa a se empoderar cada vez mais do que somos, a gente está quebrando cada vez mais essa questão do preconceito em qualquer lugar, onde você esteja, em família, no almoço de família, numa instituição que seja. É isso, vai muito da gente mesmo, né? Alguma porta de emprego já foi fechada por vocês morarem na Zona Leste? Particularmente eu tive a experiência de sempre ter empregos públicos, né? Então, isso acaba não sendo um critério, né? Mas quando você, para conseguir o trabalho, né? Isso não é levado em conta. Mas, assim, conheço muitas experiências de amigos e amigas que têm esse problema o tempo todo. Inclusive, é uma prática, né, de se omitir o bairro onde se mora por conta disso, né? Quando a gente fala de se assumir como negro, se assumir como periférico, e muitas vezes a gente questiona, né? Inclusive, a gente escuta coisas do tipo, racismo reverso, mas o racismo vem do próprio negro, o preconceito social vem do próprio periférico. Não é fácil defender de escravizados, ninguém quer, né? Porque é uma história muito triste, muito pesada, e a gente carrega esse estigma. E, ao mesmo tempo, né, se assumir numa sociedade que é sim preconceituosa, exige, né, do menino e da menina, né, uma consciência histórica, uma valorização, e se desprender de algo que foi imposto o tempo todo, né? Então, você se desprender de uma criança que cresce entrando numa loja de brinquedos e não se reconhecer nas bonecas, porque quando eu vejo as bonecas na loja de brinquedos, são dinamarquesas, né? Elas são dinamarquesas. Elas não parecem com a minha filha, elas não se parecem comigo, elas não se parecem com os meus alunos, né? Então, o tempo todo, nós recebemos uma carga dizendo que nós não somos bonitos, que isso não é um modelo de beleza, e na verdade isso é uma imposição, isso não é uma verdade, né? É uma imposição. Então, se libertar de todos esses estímulos negativos da nossa estética, também é um ato de consciência que ele vai se desenvolvendo aos poucos, né? É complicado também cobrar do negro, né? Isso sem se passar por um trabalho de desconstrução muito profundo. Eu acho que essa questão do emprego, assim, eu posso dizer que nunca senti que houve uma barreira, né? Porque a pessoa descobriu porque eu era moradora da Zona Leste. Mas posso dizer que em entrevistas de emprego, pelo modo de estar vestida e pela aparência física, sim, já senti que vamos supor, há uma seleção, tem 5 mulheres, 3 são brancas, 2 são negras. As que vão ser chamadas primeiro são as brancas, depois serão as negras. E as que vão ser selecionadas para a próxima etapa, consequentemente, serão as brancas. E aí eles mandam aquele e-mail, né? Fique na fila, né? Aguarde a nossa próxima resposta, essa resposta nunca mais vem. E é por isso que muitas vezes a gente fica sujeita a esses tais famosos cargos, né? Que a gente está acostumada, que é o empregado doméstico, a babá, até o próprio telemarketing. E muitas vezes a gente acaba se conformando com isso. Eu tenho tias, enfim, que viraram empregada doméstica aos 20 anos, já estão com 50 anos, e acham que não pode estudar para ter um cargo melhor de emprego, assim. Se vê que aquilo é o máximo que ela pode para a vida dela, né? Que nem na minha família, a gente tem uma família muito grande, constituída de mulheres. E só 2 mulheres têm curso superior, o restante pararam no ensino médio. E quando você fala de fazer EJA, alguma coisa assim, elas acham que é um absurdo, sabe? Tipo, acho que até está brincando com elas. E não é, você está querendo mostrar para elas que elas podem, porque às vezes elas ficam muito sujeitas a uma vaga de emprego que não valoriza a nossa mão de obra, quer dizer, mão de obra, né? É até feio falar isso assim, porque a gente não está aqui para ser mão de obra, a gente está aqui para ser pessoas intelectuais também, professores, escritores, artistas, enfim.
nós podemos, né? E a gente tem que começar... acho que a família, ela faz a diferença na nossa vida. Se você tem dentro de casa alguém que te incentiva, você consequentemente vai ter uma certa facilidade de compreensão também. É diferente quando você não tem, que aí você acaba encontrando na rua. E nem sempre na rua o que vem da forma boa, assim, pra você já refletir. Geralmente você tem que dar umas certas cabeçadas, né? As pessoas às vezes geralmente podem zoar você de uma certa forma e depois daquela gozação você entender o que a pessoa quis dizer pra você, né? Enfim, é isso, a questão do emprego. Hoje em dia eu sou autônoma, né? Eu sou empreendedora. Por opção própria, não porque eu não gosto de trabalhar numa instituição, enfim, um emprego fechado e tal. Até mesmo porque sou formada em licenciatura e poderia estar exercendo o cargo de professora, né? Enfim, mas optei por ser oficineira, então faço oficinas livres. Mas tem certos lugares que a gente não consegue chegar com a nossa oficina. Enfim, fica bem restrito também. O seu trabalho, ele parece que ele pode chegar até uma certa parte. Daquilo dali você não consegue até então ir adiante, né? A não ser que uma pessoa branca esteja à frente e faça uma indicação. Olha, eu tenho uma mulher lá da periferia que trabalha com moda, grafiteira, eu vou te indicar. Mas quem te indicou, geralmente, ela não vai ser uma pessoa negra, ela vai ser uma pessoa branca. Então isso acontece o tempo todo, até mesmo fora de cargos que não são desses que você vai lá fazer uma entrevista, até mesmo quando você é autônoma também. Só completando, né, o que você está dizendo, Laís, né, todas as profissões, sejam eles de trabalho braçal ou não, elas devem ser valorizadas, né. A nossa questão, né, não passa por aí. Mas quando nós fazemos escolhas, né? Aquilo foi sua escolha, e quando nós superamos algumas barreiras para alcançar aqueles objetivos, né? É complicado quando você percebe claramente que essas barreiras existem. Então nós escutamos depoimentos de alguns postos de trabalho que as mulheres, por exemplo, ou homens, não podem usar o cabelo black, não podem usar o cabelo crespo. Quando o alisar o cabelo se torna uma imposição para você conseguir um posto, aquilo não é uma escolha, aquilo não é um estilo, aquilo já se passa assim pelo racismo, né? Então, a gente perceber, né, que quando aquilo não é uma escolha estética sua, e sim uma imposição para você ser aceito, seja lá onde for, não dá para passar despercebido que a gente está diante de uma situação de racismo, sim. Laís, você já sofreu algum preconceito para desenvolver trabalhos pelo fato de você ser mulher? Conta um pouco pra gente. O trabalho autoral, né? Agora que você estava falando, estava me lembrando de uma situação que, enfim, faz 3 anos que eu trabalho expondo os meus trabalhos na rua, né? Eu trabalho com roupas e acessórios femininos. E aí, quando eu comecei, enfim, eu mandava mensagem para diversas feiras, diversos eventos, para que eu pudesse estar nesses eventos, né? E eu consegui participar de um evento que fica ali no metrô Santa Cruz, né? Num espaço ali. E, enfim, aí era gratuito, você podia ir, era todo sábado. E eu falei, caramba, uma vaga, uma oportunidade legal, é gratuito, é central. Sábados, isso depois de vários sábados. Aí eu me questionei pela primeira vez, falei, caramba, o que eu tô fazendo nesse lugar, né? Ninguém compra, ninguém para na minha banca. E aí quando parava alguém na minha banca, era uma pessoa da pele escura, era um negro, ou era geralmente... que falava assim... Ou era alguém que mexia com arte, assim, dependendo do que a pessoa mexia com arte, ela não parava também, assim, se é uma pessoa, às vezes, que pintava e tal, acabava olhando e falava, é pintado à mão, né, aí a pessoa conseguia reconhecer. E na Paulista também, eu já fui várias vezes pra Paulista, uma vez um senhor, a gente na Paulista, não sei se vocês já viram, a gente expõe lá na calçada, né. Uma vez o senhor, ele parou na minha banca e ele falou assim, o que uma mulher negra tá fazendo aqui na porta do meu prédio, sabe? E aí eu olhei pra cara dele e dei risada, eu não consegui nem responder, assim. Uma porque ele era o senhor, né? E porque na hora eu fiquei... A gente fica em choque, é essa palavra, né? Na hora você fala, caramba, o que eu vou falar pra essa pessoa? Se você já tá muito com a palavra engatilhada com a resposta, já manda na hora. Mas quando você era cedo, eu ainda estava montando a minha banca, então pra mim foi um choque. Eu achei que ele ia chegar, ele ia falar, que legal, né? Uma moça, pá, montando, e ele veio totalmente com as 7 pedras na mão, assim, falando pra mim o que eu tava fazendo ali e tal. E aí eu fui embora pra casa super triste, mas foi muito bom, porque nesse dia eu vendi super bem também.
E aí eu comecei a perceber que, enfim, que eu sabia que eu teria que selecionar os lugares onde eu deveria ir expor o meu trabalho. E eu percebi que certos lugares do centro não é pra mim. O meu trabalho ele é muito valorizado na periferia. Por incrível que pareça, as pessoas que moram aqui compram mais o meu trabalho do que as pessoas que moram na periferia. Eles acham legal, falam, é legal, né, diferente, mas eles não compram. Porque eles querem joias banhadas a ouro, porque eles querem o melhor tecido, a melhor madeira. E a gente não vai trabalhar com esse tipo de material. A gente quer trabalhar com material simples e mostrar que materiais simples também podem sair coisas muito boas. Que nem eu trabalho com papel e às vezes as pessoas falam, nossa, nem parece papel. Então a ideia é essa, é você mostrar que tem possibilidades também de materiais baratos, que dá pra fazer coisas muito boas e vendíveis, sabe? Então é isso, essa questão né, do preconceito com o meu trabalho, sim, acontece, eu acredito que vai acontecer sempre. E agora eu já tenho que ver alguma resposta engatilhada na boca quando alguém chega pra mim e vem falar da questão do tecido, ou por que eu tô ali fazendo o quê, né? A gente começa a se preparar e começa a se armar verbalmente também, porque a gente não pode deixar passar também certas coisas, né? Não devemos ser agressivos, falar palavrões, nada disso, mas acho que uma resposta elegante também você põe a pessoa às vezes no lugar dela também, né? E traz para reflexão, né? Eu acho que a gente precisa colocar essa pauta em discussão, sempre, né? O racismo, quando a gente sofre uma situação de racismo, é sempre um choque, né? É sempre um choque, é sempre traumática, né? Mas causa um bloqueio, mas eu acredito que a gente precisa, sim, falar, né? Questionar o porquê que a pessoa tem aquela ideia e trazer para reflexão para a gente agregar, né? Agregar cada vez mais. Sandra, que motivação você teve para fazer a faculdade de letras e se tornar educadora? Num determinado momento da minha vida, por volta do ensino médio, eu percebi que a minha afinidade era com a área de humanas. Eu era muito apaixonada por literatura, eu fui uma criança que gostava de ler e eu achava que eu era da comunicação. Pensei em fazer jornalismo, mas eu sempre gostei muito de canção popular, né? E quando eu pensava em jornalismo, eu pensava, mas eu vou fazer crítica literária. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que não estava batendo, né? E foi me preparando pro vestibular que eu conheci uma professora de literatura que eu percebi que era no curso de letras que estava tudo que eu estava buscando, as respostas que eu estava buscando. Aí eu fui fazer letras, né? E a educação, assim, acho que é o caminho para tudo, né? É uma área que eu me orgulho muito de participar, é uma área com grandes dificuldades, mas eu acho que é pela educação que a gente vai modificar todas essas questões, inclusive as questões que nós estamos discutindo aqui, né? De diminuir desigualdades, né? Essa educação que nós lutamos para que ela seja de qualidade para todos, que vai quebrar esse ciclo de pobreza, de desigualdades, que a história da escravidão do Brasil produziu, né? E hoje a gente olha para a periferia, a gente percebe que a periferia é o quilombo, né, da contemporaneidade, né? A periferia tem cor, né? A periferia tem cara, né? E nós estamos aqui para fazer dessa periferia um bom lugar, todos nós, né? Cada um de vocês, né? Que são os nossos futuros aí, também possíveis educadores e profissionais, né? E pensadores. E eu acho que a gente que está na periferia, a gente precisa pensar essa periferia, né? E buscar fazer dela um lugar melhor para se viver. Sandra, por que você escolheu Chico Buarque como objetivo de pesquisa? Conta um pouco pra gente. Sim. Eu fiz mestrado em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa e quando eu entrei na Faculdade de Letras, uma das minhas grandes paixões era o Chico Buarque como autor e, sobretudo, como cancionista. E num determinado momento, ainda na graduação, em 2006,
eu me deparei com o disco, então na época, o último CD de Chico Buarque, e o CD abria com uma canção chamada Subúrbio. E essa canção me deixou intrigada, porque ela falava de uma voz que não pertencia a um espaço periférico, falando desse espaço suburbano, que é como no Rio de Janeiro eles chamam essas áreas, né? E valorizando a produção cultural, o funk, o rap, o pagode desses espaços convocando esse suburbano, esse subúrbio a desbancar aquele outro lado do Rio de Janeiro, que era visto nos cartões postais e eram os pontos turísticos, que é a Zona Sul e tudo mais, né? Então ele mostrava um outro lado que, como diz na canção, que não figurava no mapa. Apaixonada pela obra do Chico e também e sempre querendo pensar as questões da periferia, eu vi ali uma grande pergunta: de que lugar falava Chico Buarque, do espaço periférico? Sendo que nós temos nos grandes centros urbanos, como São Paulo, eu passei a adolescência ouvindo Racionais, né? Então, sendo que a periferia, principalmente a partir da década de 90, já fazia isso muito bem, já falava de si. Né? Então, o meu questionamento nós precisamos de intermediários, né? De que lugar a voz poética lá no Chico está falando desse espaço periférico? E aí eu fui questionar, fui buscar as canções dele que falava sobre os espaços periféricos e fui percebendo ali que ele criava uma voz que falava de fora, sem querer forjar uma experiência periférica que não era dele sujeito autor, né? E mostrando todo o respeito e valorização à produção cultural da periferia. E foi esse o trabalho. Laís, conta pra gente como foi que você teve a ideia de fazer a Loja da Lama. Então, eu fiquei grávida, né, como eu disse, em 2014, quando eu estava no segundo semestre da faculdade. E na época eu ainda ficava muito ligada que para mim ganhar dinheiro eu tinha que dar aula, né? Eu tinha que dar uma oficina, enfim. Eu passei por experiências ótimas. Eu fui educadora da Fundação Casa, depois eu dei aula para alunos de LA e a minha última instituição foi o CAPES, né? Que foi maravilhoso, que as pessoas me receberam super bem, eu tenho o maior carinho por essa unidade. Mas ainda assim eu me questionava da questão do horário, né? Porque eu já desenhava, já fazia o grafite, eu participei, aliás, de um projeto com mulheres também de periferia, que é de moda também. E a gente tinha essa questão um pouco do empreendedorismo, mas não era tão forte quanto agora, né? E aí eu ficava assim, às vezes no CAPES, desenhando e pensando. Isso não só lá no CAPES, mas enfim, já vim de outros lugares. Eu tava ali, tava muito bom, tava legal, eu sabia que no final do mês eu ia ter meu salário garantido, que no final de semana eu ia estar de folga, bonitinha com a minha família, mas eu não tava feliz, né? Eu queria algo mais, eu tava buscando a minha verdadeira essência, né? E dar aula pra mim é muito bom, por isso que hoje em dia eu sempre estou dando oficina, porque eu amo dar aula, adoro passar conhecimento pras pessoas. Mas algo que eu tenho que fazer de segunda a sexta, das 8 a meio-dia, 365 vezes por ano, né, tirando os finais de semana e os feriados, me cria um bloqueio muito grande pessoal. Chega uma época que eu não consigo mais desenhar e vai me dando uma certa angústia e eu não queria mais aquilo pra mim, principalmente depois que meu filho nascesse. E aí quando meu filho nasceu, eu saí desse coletivo, não estava mais nesse coletivo com essas mulheres, então eu me vi sozinha, tanto de parceiras, né, de pessoas que estavam do meu lado, quanto dessa questão do emprego, o que eu faria para minha vida, né? E aí eu decidi que sairia do CAPES, conversei com o coordenador, ele super entendeu a minha posição, né? E aí eu fiquei perdida, falei, e agora, né? Aí eu tinha alguns quadros, eu tinha algumas roupas, e uma amiga falou, vai pra rua, vai vender essas coisas, vai ficar guardando isso aí dentro de casa, né? E aí eu fui com coisas muito simples no começo, assim, aí as pessoas já achavam muito legal, falavam, nossa, é pintado à mão, é diferente, né? E aí eu tenho um estilo de fazer as artes que as pessoas às vezes já se identificam, né? As pessoas falavam, olha, seu estilo próprio, é igual o da parede, tá na roupa também, né? E aí eu comecei a investir nisso, comecei a comprar material melhor,
comecei a investir na questão de divulgação, de apresentação. Então eu posso dizer que a maternidade, ela foi o que fez eu pensar de uma forma diferente em questão dessa questão de viver, de ter uma verba, né? E aí eu pensei, eu posso estar mais tempo com meu filho. Eu trabalho muito mais, por incrível que pareça, porque eu trabalho, que nem essa semana eu vou trabalhar de segunda a domingo. Então, ou seja, eu não vou ter um dia de folga para estar com meu filho. Mas em compensação, semana que vem, se eu quiser ficar 3 dias sem fazer nada, eu posso ficar também, entendeu? Eu tenho essa possibilidade. Eu não posso me dar o luxo de ficar o restante da semana sem fazer nada. Eu tenho que separar um dia da semana ou 2 que seja para estar com meu filho e o restante eu tenho que trabalhar. Eu trabalho fora, eu trabalho em casa, eu tenho que saber administrar o tempo de estar com meu filho e com a minha família, o tempo de trabalhar, porque o lugar que eu trabalho é grudado com a minha casa. Se eu não souber administrar isso, eu já entrei em conflitos com a família. O pessoal fala, e aí, quando é que você vai ter tempo pra gente também, né? Porque você tem que saber administrar o seu tempo também. E quando você tá no emprego que é bonitinho ali, de segunda a sexta, no horário, como eu disse, você sabe que no final de semana você vai estar em casa e que no final do mês seu salário está garantido. É diferente de quando você trabalha por conta própria, que se você não for pra rua, se você não for lá executar o seu trabalho, você não vai receber o dinheiro e você não vai ter como comprar a comida do seu filho no final do mês, pagar as suas contas. Então é uma responsabilidade muito maior mesmo, assim. Eu digo que tem vezes que eu fico até preocupada, eu falo assim, caramba, será que eu preciso voltar ao emprego, assim, né, formalzinho, porque eu fico até com medo de não conseguir dar conta das coisas, né, é uma pressão muito grande, mas eu posso dizer que diferente de quando eu não me sentia feliz, agora eu me sinto feliz e me sinto realizada também. E assim, eu não sei até quando isso vai, né? Não sei até quando eu vou aguentar, mas eu estou aguentando e acredito muito no meu trabalho. Então a força, toda essa força que me segue, que me faz ser o que eu sou, acho que reflete total no meu trabalho com o Dalama também. Laís, como funciona o seu projeto de Mães Grafiteiras? O meu projeto com as Mães Grafiteiras surgiu através da conclusão do meu curso. Beijão, pessoal. Um retorno. Quando eu chego nos 2 últimos semestres da faculdade, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, né? E esse trabalho, eu não sabia a princípio qual tema eu iria fazer. E aí me veio a ideia de falar sobre as mães grafiteiras. Porque quando você é grafiteira, mulher grafiteira, tem aquela mulher que não tem um filho, então ela tem mais disponibilidade, tanto de tempo, né? De ir pintar uma parede, ficar o tempo que for necessário, né? É diferente de quando você é mãe. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu saí pra pintar na rua, eu ainda amamentava. Então o meu seio vazava, doía. E eu tinha aquela preocupação de voltar logo pra casa, porque eu tinha uma criança pequena dentro de casa. Então a sua rotina muda. E aí no meu trabalho de conclusão de curso, né, que é o TCC, eu resolvi falar sobre essas mulheres. Então eu entrevistei 10 mulheres e nessas entrevistas as perguntas eram: o que mudou na sua vida após a maternidade? Como é que o filho de uma mãe grafiteira pode ser influenciado dentro da arte ou não? Então meu projeto com as Mães Grafiteiras é isso, é mostrar essa vivência dessas mulheres, o que muda nelas após a maternidade e mostrar como essas crianças que estão em contato com a arte, como que é a visão delas, né, nesse mundo. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora com vocês é a apresentação de dança com a música Respeita as Minas, de Kel Smith, coreografada pelo aluno Ícaro Bezerra, com a participação das alunas Taliane Barbosa, Tatiane Pereira e Tayane Barbosa. Combinando, uma deusa louca, feiticeira, uma guerreira, sabe que sabe, já chega sambando. Posso ter sim, se tiver afim, toda sua hip hop é o reggae. Não fosse pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar, a coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião, quem entendeu levanta a mão. Respeita as minas, essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.
flores também são, mas não quando são dadas só no dia e tudo 3. Comemoração não é nem a questão. Dá uma segurada e aprende outra vez. Sai e gasta um din, sou feliz assim. Me viro, ganho menos e não perco um rolezinho. Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa. E quando eu tenho uva seguida lá, feminista. Não aguenta pressão, lá uma confusão. Para que tá feio, irmão, respeita as minas. Nessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender com não são nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas. Nessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender com não são nossas regras, nosso direito de ser. Não leva na maldade, não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão. Então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva. Empoderadas, revolucionárias, ativistas. Deixem nossas meninas serem super-heroínas. Pra que nasça uma Joana que mordia. Como diria a vida, eu não me calo. Junto com o bonde saiu pra lutar e não me abalo. O grito é desprezo na garganta, já não me consome. É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens. Quero andar sozinha porque cada escolha é minha. Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina. E posso soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha. Respeita as minas. Nessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas. Nessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.